Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de Atos. Vamos começar o estudo desse capítulo e vamos fazer o estudo do versículo 1 ao versículo 9. E ele trata sobre a conversão de Saulo. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Meus irmãos, aqui nós temos um evento que é bastante conhecido da igreja, de todos que estudam o cristianismo, que é justamente a conversão de Saulo. Saulo foi responsável por escrever praticamente metade do Novo Testamento através de suas cartas. É muito interessante a gente começar aqui a leitura vendo o relato de Lucas, que é o autor, de Atos, falando que Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, está mostrando que Saulo era um perseguidor ferrenho, era um fariseu, como nós sabemos. Já no versículo 2, a palavra caminho, no contexto, caso achasse alguns que eram do caminho. O que isso quer dizer? Em João 14,6 diz, Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesse caso, achasse alguns que eram do caminho, seriam os discípulos, os de Jesus. No versículo 4, quando Saulo já teve o encontro com Jesus, que ele não sabia ainda que era Jesus, ele só viu um brilho ao seu redor e acabou caindo por terra. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo. Quando Jesus fala com Saulo desse formato, nós fazemos uma referência ao nosso tratamento com os nossos filhos. Quando nós queremos fazer uma advertência aos nossos filhos, nós acabamos fazendo essa mesma forma que Jesus usou com Saulo. No meu caso, por exemplo, eu falaria com a minha filha: Karen, olha o que está fazendo. Assim tratou Jesus com Saulo. E Jesus falou com Saulo, Saulo ouviu a voz de Jesus claramente, mas os demais que estavam com ele, que ele não estava viajando sozinho, no versículo 7 diz, ouvindo a voz. Na verdade, eles ouviram um barulho como se fosse uma voz, mas não entenderam o que Saulo ouviu. Eles ficaram emudecidos, ficaram assustados, mas o entendimento, a palavra, ela foi direcionada para Saulo. Apenas Saulo ouviu o que Jesus falou. No versículo 8, faz aqui uma referência interessante. A Bíblia, toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia, toda a palavra. Basta que a gente tenha o entendimento, basta que a gente procure essas referências. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Muitas vezes nós vemos Jesus terminando as suas parábolas ou algum dos seus sermões aos discípulos, e ele terminava dizendo: quem tem olhos veja, e quem tem ouvidos ouça. Nesse caso, Saulo,
após o encontro com Jesus, diz aqui que abrindo os olhos, nada podia ver. No versículo 9, para encerrarmos o estudo de hoje, diz: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo, após o encontro com Cristo, ele perdeu sua visão. Se nós buscarmos uma referência anterior, como em João 3, versículo 3, diz: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Talvez esses 3 dias que Paulo passou sem ver, sem comer e sem beber, seja um processo pelo qual, assim que ele voltasse a ver, ele enxergasse o reino de Deus. Seria a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Uma outra coisa interessante, se nós observarmos aqui, é a quantidade de dias que Paulo ficou sem ver, sem comer e sem beber. Se nós fizermos uma referência à ressurreição de Jesus Cristo, que também ressuscitou ao 3º dia, e se nós compararmos que Cristo estava morto, nesses 3 dias ele também ficou sem ver, sem comer e sem beber. É muito interessante nós observarmos como a Bíblia sempre aponta para Jesus. Tudo que é falado, que é estudado, aponta para Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.